Ubi caritas et amor, Deus ibi est. É um hino da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, e também é o título de um conto de Leon Tolstói. Só que o conto de Tolstói não tem essa frase em latim. Onde está o amor, Deus aí também está. Acredito que este conto é o conto mais bonito que eu já li em minha vida. É um conto curto, 13 páginas, pelo menos nesta edição aqui leva 13 páginas. E foi a obra que mais me emocionou de Tolstói até agora, do que eu conheci de Tolstói este ano. Então se trata, o personagem é um sapateiro, tá? Ele vive num porão, o nome dele é Martuin, eu não sou bom com nomes russos, Martuin Avdiivich, Avdiivich, tá? E ele é um sapateiro, como eu disse há pouco, mora num porão, e ele vê pela janela dele apenas os pés das pessoas, mas pelos pés ele consegue identificar as pessoas. É um homem bom, é um sapateiro honesto, sempre tem trabalho para ele, e ele teve vários filhos, mas morreram quase todos, ficou um. A esposa também morreu. Quando a esposa morreu, ele estava com um filho que tinha 3 anos de idade. Ele até pensou em deixar a irmã criar o seu filho, porque estava sozinho e tal. Mas ele alugou esse porão e foi viver com o filho. E sempre trabalhando, sempre sendo uma pessoa bondosa e afável. E um dia o filho dele, já entre a adolescência, acredito eu, o filho dele morre. E aí ele entra em depressão, uma tristeza, começa a questionar a Deus, porque Deus tirou tudo dele, porque porque Deus não o levou, já que ele era velho e tudo mais. E aí aparece uma pessoa e vai conversar com ele, que frequentou, estava peregrinando na verdade, foi até o Mosteiro da Trindade, e falou, olha, o Martuim, você está errado em reclamar de Deus, que Deus foi cruel com você e tal, porque você está vivendo para você. A partir do momento que você viver para Deus, as coisas vão mudar e você vai sentir uma alegria. E eu recomendo para você, disse o peregrino, que compre um, que compre um exemplar do Novo Testamento e leia. E então a sua mente se iluminará, você vai compreender tudo. Depois da visita desse peregrino, ele decidiu no mesmo dia comprar o exemplar do Novo Testamento. E foi o que ele fez. Depois do trabalho, à noite, à luz de querosene, ele começou a ler o Evangelho e começou a sentir uma alegria. E leu o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, se alguém tirar a capa, não reclame. Se alguém te bater numa face, oferece a outra e tudo mais. Ele continuou lendo. E no dia seguinte leu, até que ele chegou no capítulo onde um fariseu o recebe e uma mulher está a seus pés. E Jesus reclama com o fariseu, olha, eu cheguei aqui, você não me osculou, você não me deu água para lavar os pés, nem toalha para secar meus pés. E não me ungiu a cabeça. Esta mulher que está aí aos meus pés,
ela lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E Martuim Avidieit, ele pensou, poxa, será que eu faço essas coisas? Será que eu faria com Cristo? Se Cristo me visitasse, será que eu faria as mesmas coisas que o fariseu fez? Será? Eu não sei se eu faria as mesmas coisas, ele começou a pensar, mas ele, ao ler o Evangelho, acho que deveria ter mais cuidado. E ele ficou pensativo e foi dormir. Ele ouviu uma voz, Martuim, Martuim. Procurou, não tinha ninguém, voltou a dormir. Depois ouviu de novo a voz, Martuim, Martuim, você fique atento pela janela que amanhã eu vou te visitar. Ok, Martuim não viu ninguém, tal, achou. Um dia, quando acordou de dia, ele achou que aquilo era um sonho, tal, não sabia se era realidade ou não, mas de qualquer modo ele ficou atento à janela. E aí, pela janela aparece um soldado já velho, tal, e ele o vê com frio e o convida para tomar chá em seu samovar, né, cuida dele, oferece comida, né, bolachas, alguma coisa. E o soldado tomou uma xícara e depois ele emborcou a xícara, que é o modo que os fazem, dizendo, ó, estou satisfeito, mas o Martuim ainda pediu para ele tomar mais chá, para ele se esquentar e se cuidar e tudo mais. Depois apareceu uma mulher jovem e estava muito frio, nevando, e ela estava com roupas de verão. Ele viu pela janela que ela estava com um bebê, inclusive segurando, e pediu para ela entrar. E ela falou que ela era cozinheira, quando teve o bebê ela ficou sem emprego porque ninguém queria aceitá-la. O marido era um soldado, tinha sido convocado e ela estava meses sem ver o marido, não tinha mais como que se sustentar. E, e aí o Martin falou, põe o bebê na minha cama, eu cuido dele, preparou a mesa para comer, deu mingau. Ela disse que nem tinha leite para alimentar o bebê. Aí ele deu mingau, deu sopa, é, ainda foi procurar um casaco velho que ele tinha sobrando, deu para ela. E ainda deu uma moeda de 20 copex, porque ela disse que tinha empenhado o seu chale para ela ter o que comer. Ela agradeceu, foi embora, agasalhou o bebê dentro do casaco que ela ganhou, né? Vestiu o casaco e também agasalhou o bebê. E ainda no mesmo dia apareceu uma idosa vendendo maçãs e aí ela estava também carregando madeiras de uma construção, que era bem pobrezinha, e veio um menino e lhe roubou uma maçã. E a velha pegou o menino, segurou ele pelo boné, depois derrubou o boné, segurou pelo cabelo, e já queria brigar com o menino, dizendo que ele era um ladrão, disse que ele vai. E aí o Martuim saiu do seu porão e foi lá, olha, pelo amor de Cristo, não faça isso, perdoa ele. Ela fala, eu vou perdoar, mas de um jeito que ele nunca vai esquecer. Não, perdoa. Imagina, se você ficou brava com isso, imagina, nós fazemos coisas piores, nós somos pecadores, pelo amor de Cristo, perdoa e tal. Não, que eu quero levar ele pra polícia. Eu falei, não, perdoa, ele é uma criança e tudo mais. Falou pro menino, ó, pegou o menino, você nunca mais vai fazer isso, peça perdão à senhora. E tal. E aí ele pegou uma maçã do cesto, deu pro menino e falou assim, ó, eu vou pagar essa maçã, tá? Vou pagar essa maçã. Aí a velhinha tava falando que ela não pode mais trabalhar, mas ela tem uma filha e tem netos, e os netos precisam dela trabalhando para poder ter o que comer.
e se sustentar. E, enfim, ele foi conversando com a idosa, com o menino. No fim, os dois se entenderam, o menino e a velha, e o menino se ofereceu para levar as madeiras que a velhinha estava levando até a sua casa. E a velhinha até esqueceu de cobrar a maçã do, do martuim, do sapateiro. Aí ambos foram embora. Ele voltou para sua casa, né, meditando. Ele leu o Evangelho ainda à noite, que era seu costume, leu o Evangelho. E quando ele foi dormir, ele viu ali o soldado, não vou lembrar o nome, em russo, né, do velho soldado. E ele falou assim, era eu, era eu. Aí apareceu também a mulher, ele ouviu a mesma voz, era eu, com o bebê sorrindo, era eu. E também apareceu a idosa com a cesta de maçã e o garoto. O menino era eu, a idosa era eu. E ele compreendeu que era o Cristo. Ele estava para ler o Evangelho e aí o Evangelho abriu na página de Mateus 25. Todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. E assim termina esse maravilhoso conto de Tolstói. É um livro que cheira ao cristianismo puro. No mundo que hoje nós vivemos, que ressurge a judaização do cristianismo, que eles falam em apedrejar pessoas, em querer implantar as leis veterotestamentárias, onde nós temos o protestantismo que mais fala de Moisés do que de Jesus Cristo, de Caleb, de personagens do Velho Testamento e que ignoram todo o Evangelho. Então esse é um livro, embora não faça parte do cânon das escrituras e nem pode fazer, mas eu posso chamar assim de um livro evangélico que respira o Evangelho, que respira a vida dos primeiros cristãos. Recomendo muito, vale muito a pena. Onde está o amor, Deus aí também está. Que significa que se você amar as pessoas, Cristo vai te visitar. Nos pobres, nas pessoas necessitadas. É isso. Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe.